Iniciando então a parte 3 aqui da correção. Questão número 11. Observe os triângulos apresentados abaixo com a indicação das medidas de seus lados. Quais desses triângulos são semelhantes entre si? Então vamos analisar alternativa por alternativa. Letra A, triângulo 1 e 2. Então está aqui o triângulo 1 e o triângulo 2. Bom, para a gente primeiro fazer essa análise, eles devem estar na mesma posição. Então eu vou pegar esse triângulo aqui e vou levantá-lo nessa direção aqui, ó. Então, levantando o triângulo, então aqui nós passaremos a ter 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros. Agora vamos olhar os lados correspondentes para perceber se eles são proporcionais ou não. Então, olha só. Esse primeiro lado aqui, 10 centímetros, é correspondente a esse. Então, vamos calcular a razão de proporcionalidade. 10 dividido por 5. Então, fazendo aqui a razão de proporcionalidade, 10 dividido por 5 vai dar 2. Vamos olhar agora esse lado que está em pé com o outro triângulo também, o lado que está em pé. 8 dividido por 4 também dá 2. Será que aqui embaixo vai acontecer também? 6 dividido por 3 também dá 2. Bom, então ele já facilitou o nosso trabalho. Nós já descobrimos que os triângulos 1 e 2 são semelhantes. Se você marcou a letra A, você acertou. Vamos conferir as outras para ver por que não são? 1 e 4. Então vamos lá, ó, triângulo 1 e triângulo 4. Vamos colocar esse triângulo aqui na mesma posição que esse. Então, vou pegar o triângulo 1, colocar aqui, ó, na mesma posição. Então, aqui nós temos 5, aqui nós temos 3, aqui nós temos 4. E aí você começa a dividir os lados correspondentes. 6,3 dividido por 5 não vai dar a mesma resposta de 6 dividido por 4 e muito menos de 2 dividido por 3. Então, descartada a letra B. Na letra C diz 1 e 5. Olha o triângulo 1, olha o triângulo 5. O maior lado aqui vale 5 e aqui o maior lado vale 4. Os outros dois lados aqui são iguais e aqui são diferentes. Não vai dar a mesma razão de proporcionalidade. Letra C, descartado. Triângulo 2 e triângulo 3. Está aqui o triângulo 2 e o triângulo 3 já estão na mesma posição. Então, se você faz aqui, 8 dividido por 8 vai dar 1. E 6 dividido por 4 não vai dar 1. A razão de proporcionalidade não é a mesma. Descartado. Triângulo 5 e triângulo 6. Já estão na mesma posição. Se você pega aqui, 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. 4 dividido por 3, não dá 1 certinho. Então, nós acertamos que a alternativa A é a correta. E, além disso, o desenho não mostrou, mas tudo indica que aqui é um ângulo reto, o que nesse triângulo não tem. Questão número 12. Considere a função real definida por f de x igual a menos 2x mais 2. O gráfico dessa função está representado em qual desses aqui abaixo? Então, primeira coisa, coeficiente angular negativo indica função decrescente, ou seja, a reta tem que ser descendente. Então, aqui na alternativa A, a reta é ascendente, eu já posso descartar. Na alternativa D, a reta é ascendente, eu posso descartar. E na letra E também já posso descartar. Então, sobraram letras B e C, que são retas descendentes. Entre essas retas descendentes, olhando para o coeficiente linear, ela tem que encostar no eixo Y exatamente no 2. E isso acontece na alternativa B, encostando no eixo Y no 2. O que não ocorre aqui na alternativa C. Então, a alternativa correta, letra B.
Questão número 13. Rafaela fez um projeto para transformar um cômodo de sua casa em escritório. Nesse projeto, a mesa do escritório será uma pedra de granito posicionada em um canto e apoiada em duas das paredes deste cômodo. Observe abaixo o esboço desse projeto com a indicação de algumas das medidas desse cômodo e a representação dessa mesa de pedra de granito destacada em cinza. Para encomendar essa pedra, Rafaela já determinou a medida do ângulo do canto entre as paredes desse cômodo onde ela será posicionada. Ela ainda precisa saber quais serão as medidas dos lados da pedra que estarão apoiadas nessa parede. Então, esse aqui, 3 metros, e aqui falta saber essa medida aqui. De acordo com essas informações, as medidas em metros dos dois lados dessa mesa de pedra de granito serão 3 metros e... Ele quer saber esse pedacinho aqui, que a gente vai chamar de X. Bom, vamos colocar então os nossos triângulos na mesma posição e separados. Vou pegar esse primeiro triângulo aqui, e já vou separar aqui do lado. Então, esse primeiro triângulo, está aqui o ângulo reto. Essa é a medida que eu quero saber e aqui mede 3 metros. Agora eu vou fazer a mesma coisa com esse triângulo grandão aqui, Vou levantar esse triângulo grandão, vou colocar na mesma posição. Aqui. Ângulo reto está aqui. Levantei e aqui vai valer 3 metros. E aqui vale 6 metros. Vale 6 metros de comprimento, né? Ok, então agora, semelhança de triângulo. Vou pegar agora os lados proporcionais. Vou pegar os lados correspondentes, porque eles devem ser proporcionais. Então, 6 está para 3, 6 está para 3, assim como 3 aqui embaixo está para x. Então, lados que estão na mesma posição. Então, multiplicando cruzado, nós temos 6 vezes x e 3 vezes 3. Quando você divide 9 por 6, você encontra exatamente 1,5. 1,5 metros. Então, se você achou a alternativa C, você acertou. Agora, existe outra maneira de você fazer. Se você lembra, entre tantas fórmulas, que essa medida B aqui é um dos catetos. Se você lembra que essa medida A é a hipotenusa, e se você lembra que o x é uma das projeções, existe uma relação métrica chamada o seguinte: se você pegar o cateto ao quadrado, tem que dar o mesmo resultado da hipotenusa vezes uma projeção. Então, se você substituir aqui, o valor de B é 3, vai ficar ao quadrado. A hipotenusa é 6 vezes a projeção que nós chamamos de x. 3 vezes 3, 9, que é igual a 6x. Observe, você vai chegar na mesma continha que nós fizemos usando semelhança de triângulo. Como o 6 está multiplicando, a operação inversa é a divisão. E aí você chega na mesma resposta. Então, fazendo por semelhança ou já usando uma fórmula pré-determinada, você chega na alternativa C. Questão número 14. Com o objetivo de comprar uma passagem aérea, Luciano deposita diariamente uma quantia em reais em sua conta bancária. A lei de formação da função que permite calcular o saldo total dessa conta em função do tempo t decorrido em dias a partir do primeiro depósito realizado é f de t igual a 5t mais 147. Após 50 dias a partir do primeiro depósito realizado, Luciano retirou o valor total dessa conta para comprar essa passagem. Quantos reais Luciano retirou dessa conta para comprar essa passagem aérea? Então,
ele está falando aqui que T é o tempo em dias e ele já me deu aqui, ó, 50 dias. Beleza, então o saldo total, F de T, é calculado através de 5T mais 147. Como o tempo vale 50 dias, então nós queremos F de 50, ou seja, 5 vezes 50 mais 147. Primeiro você faz a multiplicação. Então, 5 vezes 5, 25, acrescenta o zero, mais 147. Isso significa que o saldo total após 50 dias será de 250 mais 147, ou seja, 793, R$ 397. Alternativa E. Questão número 15. Um turista usou o mapa de um parque e programou uma visita a 2 observatórios indicados no mapa por 1 e 2. Observe na ilustração abaixo um esboço desse mapa em que as linhas tracejadas representam o trecho que esse turista vai percorrer para fazer a visitação. Qual é a medida do comprimento em metro do trecho que esse turista vai percorrer para fazer essas visitações? Primeiro temos que descobrir esse pedaço aqui, que nós vamos chamar de x. Pronto, agora em relação a esse ângulo aqui de 35 graus, nós temos o cateto oposto e nós temos a hipotenusa. Cateto oposto com hipotenusa é o seno. Então, nós vamos usar o seno de 35 graus, primeiro o cateto oposto, depois a hipotenusa. Na tabela, diz que o seno de 35 graus vale 0,6. Então, 0,6 é igual a x sobre 12,3. Então, aqui você se prepara para completar com 1 e multiplicar cruzado. Então, fazendo isso, você vai encontrar o seguinte: x vezes 1 vai dar x, e 12,3 vezes 0,6, 7,38. Então, esse pedacinho aqui mede 7,38 metros. Então, o total que esse turista terá que percorrer será 3,5, que é no observatório 1, mais 7,38, que fica entre os 2 observatórios, e mais a caminhada para chegar lá no observatório 2, que vale 2 metros. Então, se você faz 3,5 mais 2, vai dar 5,5. 5,5 mais 7,38. Então, você vai encontrar 12,88 metros. Então, se você marcou a alternativa C, você acertou.